O Gonê realmente ele é tedioso, ele tem aquela cara, né? é, Nada mais diferente de um herói, assim, posso imaginar. Mas ele hoje teve boas frases, gostaria até de destacar algumas delas aqui depois. Essa apresentação dele de hoje teve algumas frases muito. Ele tem um poder de síntese, de concisão, né? Que eu acho que é uma coisa, assim, nem um pouco heróica, nem um pouco notável. Ele não é mas ele não é um herói da democracia, mas eu acho que é justamente isso que faz dele um personagem interessante nesse caso. Porque o que a gente está vendo hoje é uma reação institucional da democracia brasileira, uma tentativa de golpe, né? E o Alexandre de Moraes acabou personificando a figura do cavaleiro andante, um sujeito que faz e acontece, e tem a coragem, e tem não sei o quê, e até passa do ponto, e passa dos limites. É um sujeito com uma figura controversa nesse processo, fundamental, óbvio, né? Talvez na cabeça da maioria das pessoas seja a figura central, mas eu achei que, para contar essa história, talvez fosse mais útil focar num funcionário, um sujeito que está apenas cumprindo o seu papel institucional. Eu acho que, no fim das contas, é disso que se faz a defesa da democracia, muito mais do que de arroubos heróicos, né? Pobre do povo que precisa de heróis, né? Já se disse. E eu acho que o fato do Brasil estar hoje com uma democracia amadurecida, como a gente está vendo, se comprovando aí, né? Eu acho que faz do Gonê uma figura muito interessante, assim. A própria falta de graça dele, a própria falta de charme, de carisma dele, acaba sendo algo que reforça essa ideia de que é preciso ter uma construção institucional para defender a democracia sem a necessidade de recorrer a heróis. Flávia. Oi, tudo bem? Sim, senhora. Eu tô com um sorriso daqui até aqui por diferentes razões, mas aí eu acabei de me lembrar que vocês notaram o sorriso que o Alexandre de Moraes abriu assim que ele terminou de ler o relatório? Não, falando sério, me chamou muita atenção. Primeiro porque, assim, né, o Sérgio vai entender a descrição que eu faço. A calva parece que deixa o de orelha a orelha mais evidente, né? Então, o sorriso do Xandão, assim, de orelha a orelha, emoldurado, né? Ficou, assim, muito gritante. Mas também, porque eu não sei se ele estava sorrindo. Eu tive muito a impressão de que ele estava sorrindo porque ele cumpriu o horário, sabe assim, a pessoa que, consegui ler em 1 hora, hein? Igual tinha prometido, sabe assim, ele estava com orgulho de ter terminado de ler aquele relatório. Ficou muito marcado isso para mim. E em contraste com a seriedade com que ele leu o relatório, mas também com que ele fez o discurso inicial dele, né? Que é um ponto que eu queria também destacar e que aí sim foi um tom parecido com o do próprio Gonê, que foi de extrema gravidade, né? Aquela leitura inicial do Alexandre. E aí, falando de coragem, falando de independência do judiciário, né? Então, mandando recado tanto para os colegas ministros quanto para quem gosta de convocar aí forças externas ao judiciário para tentar confundir a cabeça das pessoas, né? E o processo em si. Eu achei muito interessante observar essa dobradinha deles, que eu não acho que seja uma dobradinha necessariamente combinada e nefasta, como foi a dobradinha procuradoria e juízes em outros momentos da nossa República, mas foi uma dobradinha que acabou funcionando na mensagem. Uma do Alexandre sobre a independência do judiciário, e o Gonê, no seu papel institucional clássico, como o Sérgio descreveu, harmonizando a seriedade dele com a seriedade das acusações que ele formulou e da história que ele decidiu contar na acusação que ele apresentou. Eu
isso que eu estou sorrindo. E porque o nosso documentário está incrível. Se você ainda não assistiu, assista, meus amigos que nos assistem aqui no YouTube. Pronto, era isso que eu queria dizer. A gente vai falar um bocado do documentário hoje, o dia todo, e gente, tem uma razão. A gente não é apenas uma questão de propaganda, não, tá? O documentário é sobre isso. O documentário é sobre esse processo. O documentário é sobre o que está na investigação da Polícia Federal. O documentário é sobre como que, em cima desse inquérito da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República construiu a acusação que agora está sendo julgada. O documentário leva, evidentemente, em consideração também, porque a gente esperou isso, o que as defesas dizem em sua defesa, em defesa de cada um dos seus réus. E cada um, aparentemente, vai ser avaliado com critérios diferentes, porque suas participações não são equivalentes. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, por exemplo, existem alguns indícios de que a pena dele vai ser bastante reduzida. Porque, se por um lado ele teve participação ativa na pressão aos comandantes militares como ministro da Defesa, por outro, ele é, aparentemente, dentre os golpistas, a única figura que tentou em algum momento dissuadir o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vai ter uma conversa muito grande sobre isso hoje. Já vimos o Alexandre falar, já vimos Paulo Gonet falar. Ricardo Rangel, o que vocês queriam contar ali? Qual era o plano quando vocês começaram o documentário? Qual era o objetivo desse filme? O objetivo era contar essa história, né? Primeiro porque a gente achava que é muito importante contar essa história. Esse julgamento, né? O Sérgio deu o título de julgamento do século, não é por acaso. A gente acha que é mesmo. Por motivos que a Luísa mencionou aqui antes. É a primeira vez que você vê generais de 4 estrelas no banco dos réus para qualquer coisa, né? Golpe, então, nem se fala. Então, essa história a gente precisava contar. Mas tem uma questão que as pessoas leram muito, né? Teve muita notícia desde que esse inquérito começou, ainda em 2023. E essas coisas vêm de uma maneira muito fragmentada, né? Então, é difícil para quem não está, como nós, né? Estudando aquilo o tempo todo, conseguir entender exatamente qual é o arco, né? E existe muita fake news e muito boato e muita conversa fiada que impede as pessoas de ter uma noção exata do que aconteceu. Então, era essa a ideia. É um desafio grande, porque a gente teve que fazer isso muito rápido e, ao mesmo tempo, a gente estava contando um documentário sobre uma história, né, que ocorreu, mas que ainda estava acontecendo. Então, uma mistura de documentário no sentido tradicional da palavra com reportagem, né? Quer dizer, essas últimas semanas, então, você está ali, a gente se falava, né? Sérgio, Flávia e eu, e agora o que a gente faz, né? Puseram a tornozeleira, prisão domiciliar, o Trump fez não sei o que lá, lei Magnitsky. Não para de acontecer coisa em relação a esse processo, né? Então, foi um desafio grande. Mas a gente está muito feliz com o resultado, a gente acha que conseguiu contar essa história, apesar de todas essas dificuldades, e num tempo recorde. Uma vez a gente tinha combinado qual seria o deadline para o Sérgio entregar o roteiro, a gente ao mesmo tempo já estava fazendo as entrevistas e tinha um deadline lá, e um dia eu liguei para o Sérgio e falei assim, olha, eu acho que o Alexandre vai nos surpreender. Eu acho que a gente tem que ter você consegue antecipar esse roteiro em pelo menos 15 dias? E, enfim, não estava no plano. Eu falei, não, acho que sim. E felizmente isso aconteceu, né, Sérgio? Porque todo mundo falava que o julgamento começaria no final de setembro, na virada para outubro. E aí saiu essa notícia de que o Fux poderia pedir vista, né? Saiu primeiro no Hélio Gaspari. E então eles resolveram antecipar e começar hoje, né? Que é muito antes do que a gente esperava. Então foi muito corrido também por causa disso, né? Alguma coisa te surpreendeu, Sérgio, construindo? Aliás, fala um pouco sobre o que é construir o que é fazer o roteiro de um documentário? Porque você não prevê o que as pessoas que vão ser entrevistadas dizem. Você não prevê como é que se conta uma história que você depende, na verdade, Você não está inventando essa história da sua cabeça. Você é um escritor de ficção também. Nesse caso, você está falando, você depende muito do que... Como é que faz? O que é isso? Olha, Pedro, eu acho que é uma mistura de planejamento prévio, né? Você tem uma ideia, assim, até porque
a gente estava trabalhando com fatos públicos, né? Quer dizer, uma grande parte das coisas já tinha acontecido. Agora, é uma mistura desse planejamento prévio com uma adaptação constante ao que vem dos entrevistados, né? O depoimento dos entrevistados, aliás, nós temos excelentes entrevistados. Eu acho que foi uma escolha muito feliz, né, de vozes para falar ali, vozes militares, vozes civis. O que vem deles te faz rever o seu planejamento o tempo todo. E é assim que deve ser mesmo, né? E no final é uma montagem de um quebra-cabeça para ir contando uma história. No fim das contas, a montagem de um documentário de ficção, ou de um documentário ou de uma peça de ficção, não difere muito no sentido estrutural, porque você vai ter que trabalhar com peças e encaixar essas peças de uma maneira interessante, de uma maneira que não faça o espectador ficar bocejando na frente da tela, né? Faça ele querer continuar vendo, querer que se interesse por aquilo, criar suspense, criar momentos de alívio cômico, criar momentos de tensão. A narração da Flávia traduz isso muito bem, lindamente. Vou confessar aqui, eu estou apaixonado pela narração da Flávia nesse doc. É de uma sensibilidade, é de uma sutileza impressionante. Ela me chamou de calvo aqui, mas tudo bem, eu não sou um cara vingativo e eu sei que eu sou. Dos calvos que elas gostam mais. E na verdade, calvo é meio eufemismo, né? Acho que a palavra correta seria careca mesmo, né? Em minha defesa, eu procurei no dicionário. Porque eu estou escrevendo o Cá Entre Nós de hoje e eu estou usando a palavra a calva de Alexandre de Moraes. E aí eu procurei no dicionário, no Michaelis fala que é sinônimo de careca. Minha defesa. É sinônimo, mas é um sinônimo mais suave, né, Flávio? É um sinônimo quando você não está querendo brigar com... quando você está querendo ser gentil, você chama de calvo. Quando você quer brigar, você chama aquele careca, safado e tal. Mais ou menos isso. É assim que funciona. Mas eu queria, assim, eu falei que eu gostei da prosa do Gonê hoje, e é claro que o Gonê é um sujeito cinzento, né? É um cara apagado e tal, e eu já falei que eu acho que isso, na verdade, grande parte da força dele vem justamente daí, mas ele tem frases muito boas. Ele hoje, eu anotei algumas, assim, ele quando ele estava falando do 8 de setembro, por exemplo, ele falou daquele pessoal com seus gritos e urros incivis. Eu achei excelente. Gritos e... 8 de janeiro, desculpa. Eu falei o quê? 8 de setembro? Falou. É que tem o 7 de setembro data, também, pois é. É muita data, desculpe. Gritos e urros incivis é uma coisa legal, né? E também, uma hora, ele fala que eles estavam tentando arrastar o exército para o proscênio das peripécias aspiradas. Olha essas aliterações. O proscênio das peripécias aspiradas, que é justamente o proscênio, o cenário do golpe desvairado, é uma coisa tão bonita que eu estou querendo escrever um livro chamado O Proscênio das Peripécias Aspiradas, sério. Em primeira mão, hein, pro espectador do meio, ó. A gente já dando um furo do próximo livro do Sérgio, que, aliás, está na praça lançando um livro neste momento. Aproveitando que aqui, Escrever é Humano. Ótimo. Escrever é Humano, como dar vida à sua escrita em tempo de robôs. Obrigado, Flávia. Imagina, meu amor. É para me redimir de chamar de calvo. Isso, já está perdoado. Pronto. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os altos comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo
é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.